de Flamengo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flamengo 8. Com uma grande atuação do Pedro, com 3 gols, mas o que o Samuel Lino fez, 2 gols, 3 assistências, joga pra cacete, né, cara? O cara joga muito, né? Se o Flamengo jogar sério, sem saltinho alto, sem menosprezar o adversário, o Flamengo vai à final da Libertadores. Os 3 times argentinos que estão ali... Meu Deus do céu! O que foi esse jogo do Flamengo? Foi um jogo do Flamengo, o time capaz de parar o Flamengo. Nesse Brasileirão, na Libertadores, na minha opinião, jogando o que está jogando, é o Palmeiras. Não tem jeito. Eu tive que fazer esse vídeo. Que baile, cara. Que jogo bom para ver, né, cara? Que diferença. Isso aí, isso é Flamengo. E repito, o Flamengo, para mim, Flamengo de 2025, encaixou de vez com a chegada de 3 jogadores. Igual ao Flamengo de 2019. Mas é óbvio que o Bruno Henrique, na área, não tem a qualidade do Pedro na finalização. Ninguém tem no futebol brasileiro. Dentro da área, a qualidade do Pedro na finalização. O Pedro se comportando assim, ele vai ganhar posição. Pelo que ele falou na saída de campo, acho que ele... Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí. Dessa vez vamos reagir, né? O que a mídia esportiva falou sobre esse atropelo gigantesco, estratosférico do Flamengo diante do Vitória, né? Um atropelo um placar que a gente raramente vê no futebol, e o que o Flamengo jogou hoje é brincadeira. Samuel Lino, 2 gols e 2 gols e 3 assistências. Pedro, 3 gols. Golaço do Arrascaeta. Aquele gol do Pedro de elástico é brincadeira. Então, sem mais enrolação, vambora com mais um vídeo. Já vai deixando aquele seu like, o Flamengo venceu, então deixe seu like para ajudar seu amigo. E aqui na parte de comentário, né, tem a opção de hypar o vídeo. Então clique na opção de hypar, ajuda demais. Então, vambora com mais um vídeo sem mais enrolação, porque hoje merece sem enrolação aqui no vídeo aqui. Bora! De Flamengo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flamengo 8. Vou repetir. 8. Vitória 0. O Flamengo meteu 8-0 no Vitória. Há muito tempo que não acontecia isso, né? Uma goleada desse tamanho, com uma grande atuação do Pedro, com 3 gols, mas o que o Samuel Lino fez, 2 gols, 3 assistências, joga pra cacete, né, cara? O cara joga muito, né? E se vocês tiverem Twitter ou X, poderão se divertir bastante com alguns trouxas, né? Torcedores de um outro clube, muito trouxas, que ficaram durante um tempo cobrando que eu fizesse... Perdão, gente. A torcida nunca vai me abandonar. Cobrando que eu fizesse uma contagem de quantos minutos o Samuel Lino estava no Flamengo jogando sem marcar nenhum gol, porque eu fiz essa contagem do Vitor Roque, quando ele chegou num número que me assustou. O Vitor Roque levou 10 jogos e meio, mas somando os minutos, dava 10 jogos e meio para fazer o primeiro gol. Hoje ele tem 6 gols, deu duas assistências hoje. Vitória do Palmeiras sobre o Sport 3-0, 2 assistências para o Flaco Lopes marcar. Deu uma bela assistência também contra o Botafogo na vitória por 1-0. Está jogando bem. Mas eu queria um registro, gente. Eu sou um jornalista, a gente trabalha com os fatos. Eu queria um registro daquele momento, momento em que os números dele eram preocupantes. Sempre fazendo a ressalva, mas é um começo, vamos ver o que vai acontecer. Não dá para comparar, né? O Samuel Lino não é um jogador da mesma posição. Quer dizer, o cara tem que ser, no mínimo, um trouxa para não entender a diferença, né? São jogadores de perfis diferentes, de funções diferentes. E o Samuel Lino joga muito, cara. Ele joga muito. Ele gera jogo o tempo todo. Ele decide, ele dá passe para gol, ele não cruza aleatoriamente. Tremenda contratação até agora. E acho que vai ser bem mais do que isso. 8-0. Flamengo venceu, segue líder do Campeonato Brasileiro. Uma vitória com autoridade. Ah, mas o Vitória é fraco, que não sei o quê. Sem dúvida, é um time que luta contra o rebaixamento, mas quem meteu 8 em algum time nesse Campeonato Brasileiro no ano passado? Quando foi? Essa pesquisa vai ser feita daqui a pouco. O Flamengo tinha metido 6 no Juventude, 5 no Fortaleza, 4 no Corinthians, o cara meteu 8. Essas goleadas turbinam o número de gols do Flamengo no campeonato, que teve jogos aí, o Flamengo não teve a produção ofensiva esperada. Hoje foi perfeito. Gol de saída, gol logo depois, outro, quer dizer, marcando e continuou jogando sério. Se o Flamengo jogar sério, sem saltinho alto, sem menosprezar o adversário,
o Flamengo vai à final da Libertadores. Os 3 times argentinos que estão ali no caminho do Flamengo, Estudiantes nos jogos que vão acontecer em setembro, depois Racing ou Vélez, se o Flamengo passar pelos Estudiantes, nenhum deles tem nível para enfrentar o Flamengo. Nenhum deles tem nível para enfrentar o Flamengo. Simples assim. Se o Flamengo fizer o jogo sério, mas ficar de saltinho alto, ficar de aquela postura que teve contra o Central Córdoba, evidentemente, o Flamengo pode se complicar. Como qualquer time pode se complicar numa situação assim. Mas o fato é que o Flamengo tem uma chance muito boa. Se jogar dessa maneira, com seriedade, como foi hoje, como foi na partida contra o Internacional, os jogos contra o Internacional, o Flamengo vai chegar à final da Libertadores. Eu não vejo como os adversários que o Flamengo terá pela frente consigam superar o time do Flamengo num comportamento do Flamengo que seja compatível aí com o que se espera de um time desse porte. Não tem como. Eles não têm nível para isso. Sabe? Não tem nível para isso. É o que eu penso. Mas tem que jogar sério. Hoje jogou muito sério, né? Muito, muito sério. E o resultado foi isso que nós vimos aí. Uma vitória portentosa pelo placar de 8-0. E o Flamengo segue liderando o Campeonato Brasileiro. Alan Santos. O mais importante foi que o time não tirou o pé, buscando intensidade, ter cuidado com o salto alto agora. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que agora o Felipe conseguiu ajustar as coisas, entender bem também o contexto. E, repito, o Flamengo jogando sério, o Flamengo vai à final da Libertadores. O brasileiro aí já é outra história, é mais desafiador, depende de regularidade, maratona de jogos. O Flamengo jogando sério, compenetrado, tem time para passar bem pelos próximos adversários. Agora, se jogar no saltinho alto, aí o Estudiantes vai complicar para o Flamengo. É um time bem inferior ao Flamengo. E o Vélez e o Racing também. Aliás, o Racing está numa situação péssima. O técnico Gustavo Costa, que é um torcedor à beira do campo, é muito limitado, conseguiu aí um feito e tanto, ganhando a Sul-Americana e a Recopa, mas a fase é péssima. Para quem não acompanha o futebol argentino, no final de semana, o Argentino Júnior fez 4-1 no Racing. O Racing é o penúltimo colocado do seu grupo. Negócio inaceitável até do ponto de vista do bom elenco que tem. Né? É um bom elenco, dá para fazer mais do que isso. JP. Meu Deus do céu! O que foi esse jogo do Flamengo? Foi um jogo do Flamengo, primeiro, para provar que muito coleguinha da imprensa que agora vai sumir, vai desaparecer, que criticava o Felipe Luiz, que criticava a escolha do Felipe Luiz, esse cara hoje, ele já é o melhor treinador brasileiro em atividade. Esse cara hoje é disparadamente o melhor treinador brasileiro e para se comparar ao Felipe Luiz hoje, só Abel Ferreira, que não é brasileiro, que está em atividade no Brasil, é português, é multicampeão e por isso pode estar à frente ainda do Felipe Luiz. Agora, o que o Flamengo do Felipe Luiz está fazendo, o que o Flamengo do Felipe Luiz fez hoje no Maracanã, depois do que fez contra o Internacional no Beira-Rio, é uma apelação. É uma prova de que esse Flamengo já pode sim ser comparado ao Flamengo do Jorge Jesus. O Flamengo do Jorge Jesus fazia gol e não parava de atacar. O Flamengo do Jorge Jesus continuava tentando criar, mesmo quando estava vencendo. E o que o Flamengo fez hoje, respeitando o adversário, não teve firulinha, não teve brincadeirinha, mas foi um massacre. É o típico jogo para definir um time como favoritíssimo a todos os títulos que disputa no ano. O único time capaz de parar o Flamengo nesse Brasileirão, na Libertadores, na minha opinião, jogando o que está jogando, é o Palmeiras. Não tem jeito. Eu tive que fazer esse vídeo, eu estou no restaurante, eu estou aqui, mas eu estava vendo o jogo e não dá para não fazer uma live. Não dá para a gente não falar desse Flamengo. Não dá para a gente deixar passar como se fosse natural uma goleada de 8-0. É a maior goleada da história dos pontos corridos. Nunca nenhum clube venceu por 8-0 na era dos pontos corridos. As maiores goleadas da época dos pontos corridos, da era dos pontos corridos, foram do Cruzeiro, se eu não me engano, e do Goiás, 7-0. E o Flamengo vence por 8-0 e vence, primeiro, para afirmar a volta do Pedro.
É fundamental. Essa volta do Pedro, ela foi firmada hoje. Não tem como botar o Pedro no banco de reservas depois do que ele fez hoje no jogo. Foram 3 gols, 2 deles golaços. O drible do Pedro no terceiro gol dele no jogo, o que ele faz, aquele elástico que ele dá no zagueiro do Vitória, é brincadeira. É brincadeira o que o Pedro fez. Primeiro gol, um golaço. Segundo gol, normal. Terceiro gol, brincadeira. Aquele toque que ele dá, o elástico que ele dá no zagueiro do Vitória, é a confirmação da volta por cima do Pedro. Então, primeiro ponto super positivo. Felipe Luiz se firmando ali como um monstro como treinador. Eu estava até com um amigo aqui do H2, tá? Tô aqui no H2 Restaurante. Ainda dizia isso. Ele falava, cara, o que o Felipe Luiz está fazendo é impressionante. O que esse Flamengo está fazendo é impressionante. E a volta do Pedro agora também é outro fator positivo. Felipe Luiz, um monstro na posição. O Vini me perguntava, cara, esse cara já tem 2 anos como treinador? E eu falei, não, ele não tem nem 1 ano como treinador. É isso que é o mais impressionante. Felipe Luiz não tem nem 1 ano como treinador de time profissional de futebol. E ele já faz o que ele vem fazendo. Ele já mostra os resultados que ele vem mostrando. É surreal. De 4 títulos que ele disputou no Flamengo, ele ganhou 3. Ele só perdeu a Copa do Brasil agora. Ele ganhou a Copa do Brasil, ele ganhou a Supercopa, ele ganhou a Carioca, ele só perdeu a Copa do Brasil. Ah, perdeu o Mundial. O Mundial não conta, gente. O Mundial não conta porque os times brasileiros estavam longe de ser favoritos no Mundial. Então, olha o que esse cara vem conquistando. Felipe Luiz, desde que voltou do Mundial de Clubes, foram 14 jogos, 10 vitórias. 10 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Então, é um absurdo o que faz o Felipe Luiz. Outro ponto positivo, Pedro volta por cima, Pedro fazendo 3 gols, 2 deles golaços do Pedro. E um outro ponto que eu queria falar, muito positivo nesse jogo, Saul e Samuel Lino, que tem a mão do Felipe Luiz. É bom deixar isso claro. Milton, que baile, cara. Que jogo bom para ver, né, cara? Que diferença. Isso aí, isso é Flamengo. E repito, o Flamengo, para mim, Flamengo de 2025, Flamengo do Felipe Luiz, encaixou de vez com a chegada de 3 jogadores. Igual ao Flamengo de 2019, que, embora tenha recebido 4 jogadores no meio-campo, na janela do meio do ano, na verdade encaixou com 3. Os 3 jogadores que fizeram diferença na janela de 2019, do meio do ano, foram Rafinha, Gerson e Felipe Luiz. O Pablo Mari veio também, mas o Pablo Mari era um complemento da zaga. Esses 3 aqui fecharam o time, e o time com o Jorge Jesus começou a voar. Eu digo hoje que, com as chegadas de Saul, Jorginho e Samuel Lino, o Flamengo encontrou um encaixe muito parecido com o que fizeram os outros 3 de 2019. Só um minutinho. Thiago Moraes, se hoje não foi a maior goleada do Flamengo em brasileiros, com certeza foi uma das maiores. Eu acho que foi a maior. Com certeza foi, porque estavam falando na transmissão e já replicaram aqui, que as maiores goleadas dos brasileiros de pontos corridos tinham sido 7-0. Aí disseram os times que tinham conseguido, São Paulo, Cruzeiro, tá? Enfim. E o Flamengo fez 8. Então, é a maior goleada dos pontos corridos. Eu vi o Flamengo fazer 8 num campeonato carioca. Contra o Bangu, o Dario, da Maravilha, fez 4 naquele dia. Rodolfo Pereira, RMP, por que o Pedro não bateu o abençoado? Também acho. Para mim, deveria ter batido o Pedro. Mas aí o Bruno Henrique quis bater. Enfim. O adversário é bem fraquinho. É possível dizer que o Flá tem mérito? Porra, claro que tem. O adversário do Palmeiras era mais fraquinho ainda e o Palmeiras ganhou só de 3. Guilherme Outeiro, Renato, com nenhum exagero, eu posso afirmar que desde Andrada, Adil e Zico, eu não via um meio-campo do Flamengo tão talentoso como esse. Nem o de 2019. Eu concordo com você. Eu concordo. Porque qual era o meio-campo de 2019? Era Arão, Gerson e Arrascaeta.
o atual, Saúl, Jorginho e Arrascaeta, com o Arrascaeta vivendo o segundo melhor ano da carreira dele, depois de 2019. Eu acho que Jorginho é superior a Arão. E o Saúl, pelo menos por enquanto, está aparecendo no mesmo nível do Gerson. A diferença é que esse meio-campo, ele, na verdade, tinha mais um jogador, que era o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro jogava pela direita, mas fechando o meio-campo. Atualmente, nós temos o Plata, ou o Luiz Araújo, que eu acho que são piores do que o Everton Ribeiro em 2019. Everton Mansur, RMP, o que achou do Carrascal hoje? Gostei. Achei que o Carrascal hoje entrou solto, entrou buscando o jogo, se movimentando, participando das jogadas, e fez a assistência, entre aspas, no gol de pênalti, né? Porque é ele quem faz a virada de bola na cabeça do Varela, o Varela cabeceia, bate no braço, pênalti, o Bruno Henrique cobra. Gente, a grande diferença é exatamente essa. A qualidade dos jogadores do meio-campo. Supostamente, com Pulgar e De La Cruz, nós tínhamos qualidade. Não no nível de Jorginho e Saúl. Não. Mas era qualidade. O De La Cruz, sem estar machucado, é um ótimo volante. E o Pulgar é também um volante mais marcador e coisa e tal, mas também talentoso, também sabe passar. Só que já Jorginho e Saúl, para mim, estão num nível acima de Pulgar e De La Cruz. Pulgar e De La Cruz, no melhor momento deles, para mim, ficam abaixo de Jorginho e Saúl no melhor momento deles. Ralf Rangel, como torcedor, hoje estou feliz com o Flamengo do Felipe Luiz. Coração rubro-negro está muito feliz com o Flamengo do Felipe Luiz. Pelo Flamengo, vou até o fim do mundo. Boa, Ralf, boa, é isso mesmo. Leonardo Guedes, vim aqui reclamar que o Flá diminuiu o ritmo após o apito final. Só após o apito final. O JB diz que esse 8-0 de hoje foi a maior goleada da história do Brasileirão de pontos corridos. E o BH bateu o pênalti porque o Pedro deu a bola para ele bater. Eu vi. Mas não sei. Bom, eles são jogadores, colegas que se entendam. Placável Ricardo, teve algum jogo do Flá de 2019 superior a esse jogo de hoje? Rapaz, assim é difícil de dizer, né? Eu me lembro de um 6-1 contra o Goiás, né? Foi o jogo em que o Flamengo do Jorge Jesus apareceu. Mas 8 nem de perto, né? Alto nível. Agora, sobre o Pedro, aliás, o Gabriel Gama avisa, o Flamengo tinha feito 8-0 contra o Fortaleza no Maracanã, o time de 1981. O time mais histórico do Flamengo até hoje. 1981. Então dentro da era dos pontos corridos, é a maior goleada 8-0. 2003 para cá. 2003 para cá, ou se você quiser fazer um recorte com 20, enfim. Mas essa do Flamengo é a maior goleada. Eu estou me lembrando da bronca do Felipe Luiz no Pedro. E das reações. Quando você vê o histórico do Flamengo nos últimos anos, que, repito, sempre teve o melhor elenco, às vezes com bastante sobra, e você vê as eliminações contra a Olímpia e Peñarol, principalmente, você entende ainda mais aquela bronca no Pedro. Porque, infelizmente, tem gente que, para dar valor ao seu trabalho, precisa sentir a sua posição ameaçada. Isso faz parte do ser humano. Ganhando muito dinheiro e sendo do nível técnico que o Pedro tem, que o Pedro possui, porque o Pedro é, com alguma sobra, o melhor centroavante, no mínimo em atividade na América do Sul, tecnicamente falando, tudo que o Pedro precisa é um comportamento dos outros jogadores, um comportamento que é o que o Felipe Luiz exige. E quando ele foi falar aquilo, talvez pudesse ter feito de um outro jeito, o tom, as críticas, muita coisa já havia sido dita antes, e até por capitão do clube, do time, ele havia sido cobrado. Eu tenho a impressão que aquilo fez muito bem para o Pedro. Porque hoje, é óbvio que o Felipe podia colocar o Pedro, porque o Vitória não ia pressionar o Flamengo muito. E compensava, sob o ponto de vista do que é melhor para a equipe, você ter o Pedro e o Arrascaeta jogando juntos, porque o maior desafio era, como disse o Calçade, abrir a defesa do Vitória, fazer um gol rapidamente. Em 7 minutos, o Flamengo tinha chutado 5 vezes, vencia por 2 gols e tinha escanteios a favor. Em 7 minutos de jogo. Sim.
porque o Pedro fez essa pressão. Sim. Porque na ideia de jogo do Felipe Luiz, a primeira coisa é impedir que o adversário chegue no seu campo de ataque e chute bolas em gol. E para isso você precisa de muita pressão na frente. Entre abrir mão de um pouco de pressão na frente e ganhar mais qualidade de definição, ele abre mão um pouco, ele mantém o Arrascaeta, porque é o principal construtor da equipe, é o jogador mais técnico que o Flamengo tem atrás do centroavante, e vem jogando com o Bruno Henrique, que é um jogador mítico, que é um jogador enorme, que é um jogador campeoníssimo pelo Flamengo, Sim. Faz a pressão, mas é óbvio que o Bruno Henrique, na área, não tem a qualidade do Pedro na finalização. Ninguém tem no futebol brasileiro. Dentro da área, a qualidade do Pedro na finalização. O Pedro se comportando assim, ele vai ganhar posição. Pelo que ele falou na saída de campo, acho que ele entendeu bem o recado mesmo. Que hoje ele já falou de novo. Falou algumas coisas que acontecem comigo, eu aprendi e tal. Eu acho assim, senão eu quero elogiar o Bruno Henrique também. Porque senão. Porque Nenhuma senão, crítica a ele. Porque a questão é assim, acho que aí vai valer muito o jogo, vai valer muito o adversário, vai valer muito o que o Felipe Luiz quer naquela partida especificamente. Então, num jogo de mata-mata fora, na Libertadores, contra o adversário duro. Talvez ainda faça sentido, apesar da excelente atuação do Pedro hoje, ainda faça sentido o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique é tecnicamente também muito bom, o Bruno Henrique é um jogador que tem capacidade de puxar contra-ataques de uma maneira indiscutível, o Bruno Henrique pressiona pra caramba, marca pra caramba o time adversário. Então, é isso que eu tô falando. E cresce em jogo grande. E cresce em jogo grande. Cresce em jogo grande. Então, eu acho que assim, é maravilhoso você ter alternativas. E não tem drama um ou outro ficar no banco. E eu acho que o Felipe Luiz está muito claro para mim que ele vai usar de acordo com o que ele precisa para cada jogo. Agora, também é legal demais ver o Pedro fazendo a atuação que ele fez hoje, tendo a atuação que ele teve hoje, porque ele precisa disso para ser um postulante a vaga de titular, mesmo nos outros jogos, em que talvez em algum momento o Felipe Luiz fique na dúvida sobre quem vai jogar ou não vai. Porque acho que tem jogos muito claros em que você precisa da pressão na saída de bola do adversário, que você precisa daquilo que o Bruno Henrique faz, e tem jogos muito claros em que vale mais a pena você ter um cara como o Pedro, como o jogo de hoje, e para mim como qualquer jogo que tenha um adversário notadamente mais fraco, o Flamengo jogando no Maracanã, né, com a qualidade que ele tem dentro da área, acho que não tem muita discussão que ele tem que jogar. Mas é isso, eu acho que hoje o Felipe Luiz está muito com essa ideia. Pode ser que em algum momento, por crescimento de um ou por queda de rendimento do outro, alguém se coloque como titular indiscutível no Flamengo. Mas hoje, acho que os titulares indiscutíveis são outros. Eu não vejo. E é um comportamento que precisa ser replicado em jogos mais difíceis também, que é o que vai dar ao Flamengo a condição de ganhar a Libertadores da América e também ganhar o Campeonato Brasileiro. Não estou dizendo que já ganhou, estou dizendo que ele é um candidatíssimo, um enorme candidato a ganhar as duas competições, se ele continuar na evolução que mostrou hoje num jogo histórico, placar histórico dos pontos corridos, né? Não havia sido registrado ainda, então foi fenomenal. E é legal, por exemplo, o Pedro. O Pedro contra um adversário que você não precisa se dedicar tanto, né? Ele foi fenomenal. Vem um jogo de Libertadores contra Estudiantes. Será que ele joga o Pedro ou joga o Bruno Henrique? Aí a gente vai ver. Mas pelo menos o Felipe Luiz pode dizer que está vendo uma recuperação de um centroavante, e isso é muito importante para o Flamengo. Essa questão do Pedro, acho que assim, aí é muito claro, né? É muito claro que para um jogo como o de hoje, e assim, o Pedro deu um espetáculo, né? Porque foi um espetáculo de refinamento técnico, assim. Não são só as finalizações, mas é a maneira como ele participa das jogadas de ataque, os dribles curtos, os passes que ele dá. O passe de calcanhar, drible de corpo. É tudo, é isso. Agora, claro, é uma característica dele, todo esse refinamento técnico e a capacidade de finalização do mais alto nível. E ele tem algumas qualidades que ele não tem e que outros jogadores têm, que talvez sirvam para jogos mais duros, fora de casa, contra adversários mais complicados. Agora, quando você monta um elenco como o que o Flamengo montou,
né? Que qualquer um... tem vários jogadores aí que se você olhar no banco de qualquer outro time do Campeonato Brasileiro, você fala, mas o professor tá louco? Né? Quer dizer, no Flamengo não. É normal que jogadores como o Pedro, como o Bruno Henrique e como tantos outros fiquem no banco e você diga, normal, porque, cara, só dá para entrar 11. E eu acho que vai ser cada vez mais normal que os jogadores sejam colocados em campo de acordo com as suas características e com as características do jogo. Então, a gente falava, né, de muitas vezes, isso não é só no Brasil, não é só com o Flamengo, muitas vezes você pega um time muito fechado, com linhas muito baixas, que marca bem, acho que nem foi o caso do Vitória hoje, mas sabe, que marca bem, você precisa de jogadores com essa qualidade do Pedro, né? Qualidade na bola aérea, qualidade na finalização, qualidade de refinamento técnico para criar em passes rápidos ou dribles curtos, como ele fez hoje. Então é normal e acho que não tem drama e não tem que ter drama, né? Se um fica no banco, se o outro fica no banco, porque você olha o elenco do Flamengo e você vai ver pelo menos 18 jogadores do mais alto nível. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? É um jogo que foi a maior goleada, sim, da história do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, 8-0, como o Pilhado falou, e durante a transmissão também até foi falado isso. E o que o Flamengo jogou hoje, sim, coloca medo, né, em qualquer equipe que vai enfrentar o Flamengo hoje no Maracanã, né? Qualquer equipe que vai enfrentar o Flamengo no Maracanã vai jogar lá atrás, não tem essa. Depois de uma atuação dessa, é contra o Vitória. E o Mauro César ele chegou a falar aí as goleadas que o Flamengo acabou fazendo nesse campeonato, né? Jogando em casa, fora. Então, é aquilo. E hoje foi demonstrado que o Samuel Lino foi uma baita contratação, é a maior contratação da história do Flamengo, e hoje foi uma baita atuação participou de 5 gols diretamente, né? E outros indiretamente. Então ele fez 2 gols. O primeiro gol e aquele gol de cabeça. Agora eu nem lembro qual é o gol do número de contagem. Foi tantos gols que eu acabei esquecendo. Até minha concordância aqui em português já tá sendo errado já. Mas tudo bem. Então ele fez o primeiro gol e aquele gol de cabeça, né? Teve o cruzamento do Varela e ele acabou cabeceando para o chão, né? O Lucas Arcanjo acabou tentando fazer uma defesa, a bola acabou pegando nele, mas não teve força para tirar da direção do gol. E 3 assistências, né? Pedro, 3 gols, e o que o Saúl e o Jorginho dominaram o meio de campo é brincadeira. E sem falar do Arrascaeta, que o terceiro gol, antes do terceiro gol, o Arrascaeta dá aquele passe de primeira para o Samuel Lino, né? Que ele encobriu o goleiro e o Lucas Halten, de Botafogo, conseguiu tirar em cima da linha. E depois veio o terceiro gol, uma obra de arte. Que jogada muito bem trabalhada. Quando o Arrascaeta está jogando bola, é brincadeira, meu filho. É brincadeira. E te falar uma coisa. Como vou parafrasear aqui uma fala de Oswaldo Pascoal, né? Da ESPN Brasil aí. Quando o coletivo está bem, o individual aparece. Hoje o coletivo do Flamengo estava no prime do Flamengo, de Felipe Luiz. E o individual de cada jogador apareceu. Samuel Lino, o que o Pedro fez no gol de elástico é brincadeira. Aposentou o zagueiro do Vitória. Era do Botafogo, agora tá no Vitória, aposentou o cara. E teve o pênalti também, muito pênalti. Sim, que o Bruno Henrique fez o 8º e fechou o caixão ali. E eu vou te falar uma coisa, colocar medo. E esse jogo não só vai repercutir aqui no Brasil, não, vai repercutir na América do Sul inteira. Sabemos que a Libertadores vai acontecer as fases mata-mata, né? Agora, as oitavas, quartas, mês que vem. Mas o jogo de hoje, no dia seguinte, vai repercutir muito, principalmente na Argentina, porque o Flamengo vai pegar um time argentino, né? O Flamengo tem uma chave argentina, melhor dizendo, né? Então é isso aí, deixa o seu like e tamo junto aí.